Que a paz do Senhor esteja sobre o teu coração. Para mim é uma alegria novamente ministrar a palavra do Senhor, e sempre que é me dada essa oportunidade, eu costumo dizer que eu recebo com muito temor e tremor, às vezes o tremor nas pernas, porque a palavra de Deus é algo muito valoroso. E eu, nessa noite, não vou, como de costume falo para você, que é depois de Gênesis e antes de Apocalipse, né? Não vou te dar essa ajudinha hoje, porque nós vamos meditar em Gênesis. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Melhor, nós vamos iniciar no capítulo 2. Uma palavra que, para nos orientar, para nos dar direção nesse mundo que nós estamos vivendo, e nada melhor do que a palavra do Senhor. Gostaria que você prestasse bastante atenção, acompanhasse o texto. É sempre bom você acompanhar a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, mesmo após a leitura, e você vai conferindo se o que eu estou ministrando está realmente aí, ok? Crente deve estar com a Bíblia aberta. Capítulo 2 de Gênesis, nós vamos ler a partir do versículo 4, que diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. E não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, nenhuma erva do campo tinha brotado, pois o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, e apenas um vapor subia da terra e regava toda a superfície do solo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ora, plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, ao oriente, pôs ali o homem que tinha formado. Agora nós vamos ler a partir do versículo 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, pois no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mantenha a sua Bíblia aberta e nós vamos, após, ler o capítulo 3 também. Esse texto está narrando sobre a criação, e nós cristãos, nós cremos, que todas as coisas foram criadas por Deus, inclusive o homem, criação de Deus. Embora haja teorias que o homem vem de uma evolução, e que nós descendemos dos macacos e coisas desse tipo, nós cristãos não cremos nessa teoria. E observe, essa teoria não é ciência, é teoria, Nós cremos que Deus criou todas as coisas. E é nessa crença que nós sabemos que nós somos criaturas do Senhor. Então, o texto aqui está narrando que Deus criou todas as coisas, criou o homem, e pôs o homem ali, colocou todas as coisas à disposição do homem. Mas interessante que Deus, ele dá uma ordenança ao homem. Fala, olha, o que está aqui no versículo 17. Olha, pode comer livremente, tens liberdade.
de tudo que coloca à tua disposição, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então aqui Deus ordena ao homem algo, e Deus, na sua sublime, sabedoria, poder, onisciência, Ele sabia que estava protegendo, guardando o homem. E ali, logo à frente, nós vamos ler que Deus, Ele também, vendo o homem ali, Ele tira da sua costela e ali também cria a mulher. Ele diz: olha, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma ajudadora. E assim o Senhor fez a mulher. E ali ficaram os dois naquele local chamado, que nós conhecemos como Jardim do Éden. Mas é interessante, amados irmãos, que o capítulo que nós vamos começar a ler aqui, o capítulo seguinte, o capítulo 3, eu costumo dizer que é o maior desastre da humanidade. Aqui já começa a descrever aquilo que trouxe o pecado à terra. Vamos ler? Ora, aqui Deus já tinha feito o homem, a terra, todas as coisas, a mulher, e ali estava o homem e a mulher, naquele local, e no capítulo 3 diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? E respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela, nem nela tocareis, para que não morrais. Versículo 4: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, que estava com ela, e ele comeu. Olha que interessante. Versículo 8. Versículo 7. E então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estava nus. Coseram, pois, folhas de figueiras e cingiram-se. E então, ouvindo a voz de Deus, que passava no jardim pela viração do dia, esconderam-se o homem e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Versículo 9. Mas chamando o Senhor Deus ao homem, lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nus, e escondi-me. E perguntou-lhe Deus: quem te mostrou que estava nus? Comeste da árvore que te ordenei que não comer? E disse o homem: a mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. E então disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E disse, pois, Deus à serpente: por que fizeste isto? Maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça,
e tu lhes ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação. Em dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: por que deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Por enquanto até aí. Então, amados irmãos, Deus, Ele dá essa ordenança para Adão e Eva. É interessante que o capítulo 3, ele inicia falando de um diálogo entre a serpente, a qual nós identificamos como o maligno, o tentador, ou coisa desse tipo. Aqui inicia um diálogo da serpente falando para Eva sobre aquilo que Deus tinha falado para ela. É interessante, amados irmãos, e nós devemos começar a nos atentar, e por isso eu gostaria que você prestasse muita atenção. Sempre que eu ministro com essa palavra, eu gosto que prestamos bem atenção no que Deus falou. Deus fala: olha, não coma. Aí a serpente, ela começa dizendo: olha, é assim que Deus falou? E ela começa a dizer: ó, certamente não vai acontecer. Aqui, esta serpente começa a colocar dúvidas na cabeça da mulher sobre a palavra de Deus. E por que eu achei pertinente nós meditarmos nessa palavra nessa noite? Interessante que o pastor iniciou falando para citarmos passagens da Bíblia no início. O pastor falou assim: vai decorando. E é bom decorarmos, estarmos sempre atentos a essa palavra, fixar ela na nossa mente, no nosso coração, porque nós vivemos tempos difíceis, onde essa palavra está havendo um esforço muito grande para ela ser distorcida. Várias tentativas já de mudanças na Bíblia, como foi falado esses dias pelo pastor, para colocar em xeque a veracidade da palavra. A serpente inicia dizendo assim para Eva: ó, certamente isso não vai acontecer. E hoje nós presenciamos muito: ó, não é bem assim a palavra. Nós vivemos tempo, como eu falei outrora, aquele tempo que Paulo advertiu a Timóteo: olha, haverá dias onde as pessoas buscarão para si mestres, né? As pessoas buscarão palavras segundo seus próprios desejos. Hoje nós vivemos esse tempo. E hoje tem sido mais difícil ainda, porque você vai lá no YouTube e tem várias pregações com o mesmo texto. E aí existe até alguns, eu não vou falar pregadores da palavra, mas palestrantes, que até usam argumento e falam assim: olha, eu vou falar de uma forma mais descontraída, para que não fique tão pesada essa palavra, para que você não receba ela, e aí começa a tentar diluir o Evangelho. Não é bem assim não, né? Naquele tempo era cultura. Então, existe alguns que fazem até isso. Alguns, por estar vivendo de uma forma totalmente errada, tenta colocar a palavra, né? Encaixar a palavra na vida dele. E ao contrário, nós temos que encaixar a nossa vida na palavra. A palavra é o crivo, a palavra é o padrão, e essa palavra é verdadeira. Alguns movimentos querem escrever a Bíblia de uma forma diferente. Alguns dizem que a Bíblia está ultrapassada, e tem que ser modificada.
Alguns segmentos que são para mim abominações entre a humanidade, hoje querem mudar para encaixar a sua forma de pensar, para dar pauta o seu jeito de viver. Muitos fazem o maior malabarismo com a palavra para ministrar, por medo de afrontar alguém na plateia. Amados irmãos, mas a palavra de Deus, ela é reta. A palavra de Deus não tem meio termo, é se ensina ou não, ou espera. Essa palavra nós temos que viver ela na íntegra. E Deus havia falado para Eva, para Adão, e Adão replicou isso para Eva: não comerás. Mas olha que interessante, se nós observarmos no capítulo 17, Deus falou: olha, não é para comer. Olha no versículo 2 do capítulo 3, o que Eva já estava respondendo quando foi indagada pela serpente. E respondeu a mulher, a serpente, dizendo: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então aqui ela já até acrescentou: não posso comer nem tocar. E aí onde as pessoas começam a pegar ganchos na palavra e começam a colocar as suas interpretações. E aí um outro ponto é que a serpente ela começa a questionar sobre esse mandamento do Senhor e começa a colocar em dúvida. E aquela mulher, a palavra diz que ela, sendo convencida, ela toma daquele fruto, ela come e dá ao seu marido. É interessante que o texto diz que a mulher, no versículo 6, diz que ela viu que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, era desejável para o entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido que estava ao lado. E aqui eu já gostaria também de começarmos a nos atentar a alguns pontos. Deus ele fez o homem, depois fez a mulher e disse que era uma ajudadora. Estavam os dois. Ele disse que não era bom que o homem estivesse só. E começa a caminhar os dois juntos. Aí aqui, o capítulo 3 inicia com um diálogo da serpente com a mulher. E nos versículos seguintes, o texto diz que quando ela foi comer, o homem estava do lado. Eu sempre gosto de enfatizar para estarmos atentos. Casais, pais, estejam atentos. Quando eu olho para esse texto, eu até brinco, conversando com a Emília, eu falo assim: cara, se é eu já dou uma voadora nessa serpente. Que isso que está tirando aquilo que Deus ordenou, tirando a autoridade de Deus, falando aqui com ensinamento errado? Não, eu já tomaria frente, mas Adão não, ele deixa aquele diálogo continuar. Volta e meia aparece algumas pessoas no meu portão, batendo palma, e às vezes Emília ou a Sara, quando olha lá e vê, já fala assim: ô, vai lá no portão. Eu tomo a frente, eu vou lá. O que é que está falando? E às vezes tem algumas denominações que vêm até, dizemos que com a boa vontade, querendo ensinar, e eu já falo: olha,
A palavra é por aqui, nem sequer deixo a minha esposa e minha filha ouvir. Então, homens, preste atenção, cuide da sua esposa. Pais, cuide dos seus filhos. O que é que está sendo ensinado? Adão tinha sido instruído por Deus: olha, não pode comer. E Adão ensina para a mulher. E aqui está uma serpente ali conversando com ela, falando que aquilo que Deus havia falado não era verdade, que não ia acontecer. Que história é essa? O Deus, o meu Criador, que caminha comigo, me instruiu, que criou todas as coisas, falou que se comer vai morrer, não dá ouvido. E muitas pessoas hoje estão continuando sendo enganados. Muitas pessoas não estão dando credibilidade à sã doutrina, à sã palavra do Senhor. Muitas pessoas estão procurando lugares de movimento, onde aceita tudo. Ah não, aquela igreja lá, aquele pastor lá, não é à toa que é filho até do missionário lá, que veio aqui, né, de Cabo Verde, a igreja muito tradicional. Ah não, ela não pode isso, não pode aquilo, não, a palavra não é avivada. Presta atenção na palavra do Senhor, medite nessa palavra, porque se você estiver com ela encucada na tua mente, nenhum ensinamento errado vai chegar na tua casa. Cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Tenha cuidado quando acessar aquelas pregações. É muito comum que após a pandemia, né, nos acostumamos a sempre estar ouvindo uma pregação na internet. Selecione bem. Ah, Macedo, como eu vou fazer isso? Aqui, ó, a palavra. A palavra. Começa a meditar, ele está pregando. Acompanha, lembra que eu falei, ó, vai acompanhando aí. Ah, está pregando, está aqui realmente? Ah, não está forçando para parecer que é aquilo? Eu vou escutar. Agora, se começar a dizer, ah, não leve tão a sério. Tem alguns aí que eu nem considero pastor, eu considero palhaços gospel, que pega a palavra e quer contar piada com a palavra. Essa palavra é muito séria, amados irmãos. Não dá para contar piada com essa palavra. Não dá para ficarmos ouvindo a palavra e dando risada. Não, é para chorarmos. Ouvir as barbaridades que as pessoas fazem com esse texto é para chorar. Eu até ouvi um dia um desses que eu considero não pastor, inclusive ministrando essa palavra, e diz assim, ó, a vida do homem estava muito fácil. Deus falou assim, ó, eu vou colocar uma mulher para acabar com a vida desse homem. Que palavra é essa? Que palavra é essa? Deus criou uma mulher para ser a ajudadora do homem. Deus criou a mulher para ser bênção na vida do homem, para andar lado a lado com o homem. Não é à toa que Deus tirou da costela, e Ele diz, olha, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então, amados irmãos, se atente à palavra. Não deixe que queiram destruir isso que foi construído. Nós falamos que, né, no louvor que nós cantamos, que a perseguição não parou a igreja. O Coliseu teve várias perseguições. Imagina, amados irmãos, no tempo de Nero, que pôs fogo na cidade e culpou os cristãos. Historiadores ainda dizem que os cristãos eram usados como um combustível para acender nas estacas como tocha. Imagina que no Coliseu era colocado mulheres grávidas, crianças, velhos para ser devorado, mas eles não negavam a Cristo, eles zelavam por essa palavra. E é por isso que nós não podemos deixar nenhum vento soprar diferente aos nossos ouvidos. E é por isso que nós, casais, cuide um do outro. Percebeu que está... Não,
Por isso que o próprio Jesus dizia: ó, é melhor que ande dois. Um vai atentando ao outro, ajudando ao outro. Aqui Adão, ele permitiu. Ele ficou quieto, ele não defendeu a esposa. E para piorar, aquela mulher, e é uma outra coisa que também, quando eu vejo essa palavra, eu fico atento. É as ofertas que essa serpente, ela começa a soprar e diz: olha, você não vai morrer. E ela começa a oferecer ao ser humano algo que esse ser humano caído no pecado, ele almeja, que é poder. Você vai ser poderoso igual a Deus, você vai conhecer, você vai ter discernimento do bem e do mal. E se tem algo que o ser humano busca, é poder, é esse conhecimento, é esse status. Eu estava vendo o jornal nessa semana, e acredito que você também deve ter notado que nunca se ouviu tanto sobre guerra e rumores de guerra como nós estamos vivendo nesse momento. E eu vi uma reportagem falando sobre alguns testes que a China estava fazendo, Coreia fazendo, Japão mandando o homem foguete até a Lua. Então, uma disputa de poder, cada um querendo ser mais grandioso que o outro. Que agora eu uso o drone que pode levar ogiva através do mar, por baixo da água. Então, aquela disputa, porque o ser humano, ele quer ser grande, ele quer ser dominador. E aí a serpente começa a oferecer isso. Não, você não vai ser apenas um submisso. E aí, com essa oferta de grandeza, aí a mulher olha e diz que é atraente aos olhos. Cuidado, né? Cuidado com o que os seus olhos estão vendo. Cuidado com o que o nosso coração almeja, o que os nossos olhos veem. E para falar em cuidado com os olhos, né? Também nós vivemos tempos muito difíceis. E eu falei desses homens poderosos, né? Mas também hoje nós vemos que o homem a cada dia quer melhorar, a cada dia ele quer avançar, a cada dia ele quer mudar até o seu corpo, a preocupação com toda parte, porque quer parecer melhor e maior. E aí o texto diz que aquela mulher, ela desejou aquele fruto, e ela come. E a partir daquele momento, o homem, ele causou um rompimento. E aqui inicia um grande trajeto. Aqui é o momento no qual talvez até a sua Bíblia vai estar aí, a queda do homem. No versículo 7, diz que então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram, perceberam que estavam nus, coseram pois folhas de figueiras e cingiram-se. Olha que interessante. Eles viviam em harmonia, eles estavam ali, eles estavam nus. Mas aquele casal, eles haviam uma intimidade. Era comum, eles estavam ali, era muito transparente um para com os outros. E aqui, a partir do momento do pecado, eu acho interessante que a primeira ação deles foram pegar folhas e se cobrirem. Eles percebem a nudez um do outro e ficam envergonhados e se cobrem. Isso aqui já começa os efeitos do pecado, amados irmãos. O pecado, ele causa danos terríveis. E muitos não gostam de palavra que fala em pecado, mas somos obrigados a alertar. Até esse casal que estava ali em comunhão, em pureza, eles começam a sentir vergonha e começam a se cobrir, a encobrir a sua nudez. Isso me leva a pensar
no que o pecado causa. Estava observando, hoje a vida praticamente, ela gira em torno de um celular. É interessante que na minha casa, o meu celular ele fica disponível. A minha esposa, a minha filha, ela sabe a minha senha, assim como eu sei a senha delas. Então, se ela precisa, ela pega meu celular, utiliza no que precisa, está ali. Porque a nossa vida, um para com o outro, é muito transparente. E assim tem que ser, entre o casal, entre a família. É uma comunhão, é tudo transparente. Aqui pegando um raciocínio, que a partir do pecado, eles começam a se cobrir. Quantos casais hoje, eu acho que até infarta se sair e esquecer o celular em casa destravado. Muitos não têm acesso. Muitos dizem, meu Deus do céu, se a minha esposa pega o meu celular, eu estou acabado. Pecado. Aquele casal começa a se cobrir, pois tem vergonha. Muitos casais hoje vivem em segredo por vergonha, porque o pecado traz isso. Ele não pode saber, ela não pode saber. E às vezes até envolve os filhos. Olha, não fale aquilo para o seu pai, não fale para a sua mãe. Parece até uns memes, né? Fala assim, olha, você prefere me dar a senha ou pegar um leopardo pela mão? E passa o cara correndo atrás do leopardo, de tamanho medo que é de mostrar o seu celular para a esposa. E aqui já é um alerta. Como que nós vivemos? O pecado ele traz vergonha. O erro traz complicações. E às vezes as pessoas, por viver em pecado, têm que esconder. Fique atento. Não deixe que o pecado venha trazer vergonha. E é por isso que o Senhor Jesus nos tirou desse pecado. Eu e você, como eu sempre gosto de falar, nós nascemos desse pecado. Caminhamos nesse pecado, mas o Senhor Jesus, Ele pagou um preço. Eu e você, nós fomos salvos. Foi perdoado o pecado. Mas nós não podemos nos colocar novamente debaixo do jugo. Nós não podemos novamente permitir que o pecado aflore nas nossas vidas. Esse mundo é propício a nos direcionar para o pecado. Mas como nós sempre falamos, andamos na contramão. Nós andamos na contramão. Não vamos ouvir esses sons. Não vamos seguir a multidão. E como eu ministrei um dia aqui, eu falei, não se preocupe se você está fazendo diferente da maioria. Não esqueça que foi a maioria que mandou soltar Barrabás e crucificar Cristo. Siga fiel na palavra. Não deixe que o pecado venha trazer vergonha na tua vida. E o pecado, ele não é coberto por folhas de figueira. Ele não é coberto por uma senha. Ele não é coberto por algo que só você sabe, não. Porque ele é visto e ele é conhecido diante de Deus. Só quem elimina o pecado é o Senhor Jesus. Mas para isso nós precisamos caminhar no Senhor Jesus. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor Jesus. Qual a palavra que você está ouvindo? Qual é a voz que você escuta?
Será se a voz que está contida nessa palavra, a voz do Senhor? Ou é alguma coisa mais fácil? Não, isso que Deus falou para você é muito duro. Imagina, está lá o fruto, pega. Não, esse negócio de santidade que é pregado na igreja do Nazareno, não. Nós vivemos no tempo da graça, e o tempo da graça pode tudo. Não, amados irmãos, nós somos separados para viver em santidade, porque para estar diante do Senhor nós temos que estar em santidade. Quando Adão e Eva que pecam, primeira coisa que faz, eles se cobrem e se escondem, e Deus começa a procurar. E é interessante que o pecado, ele é tão minucioso, amados irmãos, e na nossa caminhada pastoral, e acredito que o pastor Daniel, há mais tempo do que eu, pastoreando, ele vai saber muito bem do que eu estou falando. Nós estamos pastoreando e sempre estamos em contato com os irmãos, e nós estamos ministrando e sempre estamos de olho. Nós conhecemos os irmãos que estamos juntos, e às vezes nós percebemos alguém sumindo, aí o nosso coração de pastor já começa a se preocupar. Por que sumiu? E nós vamos atrás. Lógico que não é uma regra, sempre tem as exceções, mas na maioria das vezes a pessoa está querendo se esconder de Deus. Ah, Macedo, mas Deus só está na igreja? Não, amados irmãos, mas é na igreja que nós estamos em comunhão para com os outros. Se Cristo vive em mim, vive em ti, Ele está no nosso meio. E quando a pessoa está em pecado, a primeira coisa que ela quer fazer é fugir da presença de Deus. Adão e Eva, eles tentam se esconder, e é assim que o ser humano faz, porque o pecado ele traz um rompimento. O pecado, a função dele é nos envergonhar, nos distanciar de Deus, e como o pecado nos oprime, é nítido até quando nós conversamos com alguém que já esteve na presença do Senhor. Alguém, quando está na presença do Senhor, ela tem um brilho, ela está feliz. Vai vir dificuldade, né? Como nós cantamos, né? Não importa assim a circunstância, nós vamos estar com o brilho de Cristo, nós vamos estar felizes em Cristo, porque sabemos que Cristo é tudo para nós. Mas quando o pecado vem, já ficamos apagados, ficamos oprimidos, porque o pecado, ele traz vergonha, ele oprime e nos afasta de Deus. Então, amados irmãos, se atente, e se porventura você, na sua casa, com seu marido, com seus filhos, tem segredo, acaba com isso. E assim, não estou querendo causar desavença, mas se um dia eu colocar uma senha que a minha esposa não sabe, ela vai ficar desconfiada. Por quê? Nós vivemos uma vida transparente. Então, amados irmãos, não tente encobrir com folhas, com senha. Busque aquele que elimina o pecado, o Senhor Jesus, na tua vida, na tua casa. Então a palavra diz que eles se escondem de Deus. Mas sabe o que eu acho maravilhoso, amados irmãos? Que Deus, Ele é tão misericordioso, tão amoroso, a graça dEle é tão derramada nas nossas vidas, que Ele vai atrás, Ele procura. Ele já sabia, amados irmãos, Deus é onisciente, Ele já sabia antes mesmo de criar o homem, que o homem ia pecar. Ele já sabia que havia acontecido aquele fato, mas Ele vai atrás. Onde estás? Ah, Senhor, nós estamos aqui escondidos atrás da árvore, porque nós ouvimos do Senhor, e nós nos escondemos porque estamos nus, estamos com vergonha. E aí Deus diz: quem foi que te falou, que te mostrou que vocês estão nus? E aí, eu quero também ir a um ponto
e que você preste muita atenção. E perguntou Deus: quem te mostrou que estás nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Deus vai ao homem e fala: olha, você comeu, né? Você está em pecado, né? Olha a resposta do homem. E disse o homem, versículo 12: a mulher que tu me deste por companheira, deu-me da árvore e eu comi. Olha que interessante. Aqui ele não disse: Senhor, eu não resistimos, fomos enganados e comemos, estamos em pecado. Não. Então, Senhor, a mulher que tu me deste, me deu, e eu comi. Aí ele vira para a mulher, né? E a mulher diz: a serpente me enganou e eu comi. Aqui ninguém quer assumir a responsabilidade. E também para nós pastores que acostumamos acompanhar, nós sempre ouvimos também algumas desculpas assim. E talvez nós mesmos produzimos algumas desculpas. Oh, amado irmão, você sumiu, você não vai ao culto. Não, pastor, a correria do dia a dia, pastor, meu trabalho, aquilo. Sempre vai arrumar uma desculpa. É que o meu carro quebrou, agora estou morando longe, não dá, isso e aquilo. Sempre arrumando uma desculpa para não assumir o estado que está. E nós, seres humanos, nós somos muito bons em arrumar desculpa. Somos muito bons em arrumar justificativa. Eu me lembro que, pastoreando lá no sertão da Bahia, a gente sempre estava orando para vir chuva. Começava a chover, ninguém aparecia na igreja. Eu vou mudar a oração. Então sempre vamos ter uma justificativa. E sempre nós vamos tentar nos convencer também, para não reconhecermos da forma que nós estamos espiritualmente. Eu me lembro que um tempo na minha vida eu estava muito fraco. Eu já testemunhei, mas vou novamente falar. Eu trabalhava na área logística e era de domingo a domingo. E às vezes eu chegava e a minha esposa dizia: estou esperando você para a gente ir para o culto. Eu falava: como que eu vou? Estou cansado. Pode ir você. E todo domingo eu dava uma desculpa. E realmente eu me convencia. Eu falava: eu estou muito cansado. Eu estou trabalhando muito. E um dia minha esposa, como diz o baiano, me jogou no canto de cerca e disse assim: olha, quando eu pedi a Deus um esposo, foi para caminhar para a igreja comigo. Eu não vou sozinha e não vou deixar de ir para a igreja. E aí eu parei e comecei a meditar e falei: o problema está em mim. Não é o trabalho, não é o cansaço. Eu estou com um problema espiritual. Eu estou fraco espiritualmente e preciso buscar Deus. E é isso que nós precisamos fazer. E talvez você que está nos assistindo, né, também crie essas desculpas ou justificativa. Mas se atente, você pode estar tentando fugir da presença de Deus. Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, amados irmãos, que a palavra diz que Deus ali produz vestes, e ali cobre aquele casal, e cuida daquele casal. Mas sabe o que eu fico muito preocupado? Além da justificativa, né? Deus começa a dar algumas consequências. E talvez você, mulher, quando eu comecei a ler aqui,
até deve ter dado uma dor no coração. Versículo 16: E disse Deus à mulher: multiplicarei grandemente a dor da tua gestação. Só quem é mulher que sabe o que é isso, né? E em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E ao homem disse: olha, preste muita atenção, porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás. Preste muita atenção essas últimas palavras aqui, ó. Maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. Olha a consequência do pecado, amados irmãos. Olha como o pecado é destruidor. Olha como o pecado traz consequências. A terra inteira amaldiçoada, maldita, por quê? Pelo pecado. Ela começa a produzir espinhos. E o pecado na vida do ser humano, ele traz consequências drásticas. Na minha vida trouxe. E que deixaram marcas. E que quase tirou a minha vida. E talvez na tua também, você sabe o quanto o pecado causou danos. E talvez você ainda, está colhendo, e às vezes o pecado ainda está causando muitos danos na tua vida. Mas depois de falar tudo isso, eu quero te dar uma boa notícia. João 1,29 diz que João olha, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é a solução para tudo isso. Jesus Cristo é a solução para a minha vida, para a tua vida. Jesus Cristo é a solução para essa terra, que se tornou maldita por causa do pecado. Jesus Cristo é a solução para essas guerras que estão acontecendo. Jesus Cristo é a solução para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua família. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que nessa noite você saia daqui com a convicção: és o sangue do Cordeiro do Senhor que tira o pecado. E é nele que eu vou estar sendo a cada dia recorrendo. É o Senhor que eu vou estar sempre me guardando, me refugiando no Senhor, não me afastando. Que você esteja nessa noite com desejo de renunciar ao pecado, resistir a essas palavras, a essas imagens que atraem os olhos, e focar no Senhor Jesus. Eu não sei qual tem sido a tua luta, eu não sei qual tem sido a tua dificuldade, o que tem te atraído, ou te traído, o que tem te enganado, mas uma coisa eu sei: o Senhor Jesus, Ele pode mudar a tua vida. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Feche os teus olhos. Fala com o Pai nesse momento. Talvez você que está aqui presente, ou você que vai estar assistindo esse vídeo, em alguns momentos da ministração você possa ter se identificado em algumas situações. Mas eu quero te convidar a orar ao Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fale com o Senhor Jesus. Coloca a tua vida diante dele. Se você já entregou a vida a Jesus,
Continue clamando a Ele para te manter na presença dEle, que nada possa te afastar. Se você porventura não fez a entrega da tua vida a Jesus, é o momento de você dizer: eu não suporto mais o pecado tem me envergonhado, o pecado tem me distanciado de Deus, das pessoas, dos irmãos, eu quero mudar de vida. O Senhor Jesus pode mudar a tua vida. É momento de você orar, fazendo a entrega da tua vida a Jesus. Você que está nos assistindo, talvez está na sua casa sozinho, ouviu essa palavra e diz: olha, eu me encontro desta forma, eu me encontro em mentira, eu me encontro em pecado e quero entregar minha vida a Jesus. Nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, ó Pai. Ó Senhor, talvez essa palavra, ó Senhor, talvez, ó meu Pai, alguns possam não gostar, possam não querer ouvir, mas é a tua palavra, ó Senhor. A tua palavra é fiel, ó Senhor, ela não esconde as falhas, mas também mostra os acertos, ó meu Pai, do ser humano na sua caminhada. Aqui, ó meu Pai, inicia, ó Senhor, a desobediência, ó meu Pai, o pecado que causa danos, ó Deus, mas também, ó Senhor, inicia a tua graça sendo derramada. Espírito Santo de Deus, visita o coração neste momento. Assim como o Senhor instruiu, ó Senhor, que o teu Espírito Santo possa trazer a memória, meu Pai, ao coração o discernimento da situação que essa pessoa está vivendo, que essa pessoa possa ter convicção, meu Pai, dos danos que o pecado causa, mas que também ela possa encontrar esperança em Cristo Jesus, a salvação em Cristo, ó meu Pai. Que essa tua palavra nos instrua, meu Pai, a viver, meu Pai, a agir de uma forma correta, conforme a tua vontade. Senhor Jesus, entra no nosso coração, arranca tudo aquilo que não é da tua vontade. Pai, eu quero pedir perdão ao Senhor pelo pecado, ó Senhor. Perdoa, meu Pai, se no decorrer desses dias, ó Senhor, alguma ação minha, alguma palavra minha, ó Senhor, ela não foi da tua vontade e eu pequei contra ti. Eu te peço perdão, ó Senhor, porque eu quero viver em comunhão contigo, ó Pai, porque, ó Deus amado, não há nada melhor do que estar na tua presença, ó Deus. A tua palavra diz que na viração do dia o Senhor estava ali presente com Adão, caminhando, e o pecado causou essa separação. Não deixa, Pai amado, que o pecado venha afastar essa pessoa de ti. Atenta, Pai, e que não venhamos, ó Deus amado, inventar desculpas, justificativas, meu Pai, mas que venhamos reconhecer a forma que nós estamos. Que venhamos, ó meu Pai, reconhecer que o erro é meu, eu pequei, eu preciso da misericórdia de Deus. Não adianta eu apontar a outra pessoa, não adianta eu apontar a circunstância, eu tenho que reconhecer que o erro está em mim, o pecado é gerado em mim, e eu preciso do Senhor para me salvar. Eu preciso do perdão, e nós conseguimos esse perdão através de Cristo Jesus, que morreu carregando, levando em si no seu corpo todo o pecado, e através dele que nós somos perdoados, porque somente o Senhor Jesus é que tira o pecado do mundo. Não há outro que possa nos ligar ao Pai senão Jesus. Toca, Espírito Santo de Deus, transforma, Espírito Santo de Deus, que possamos, ó Deus amado, estarmos atentos desde os louvores que nós cantamos, ó Deus, e desta palavra que nós venhamos tomar atitude, ó Pai, que nós venhamos estar determinados a fazer a tua vontade. Vai ser difícil, vai, estamos na contramão do mundo, mas nós vamos seguir rompendo em fé em Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a tua vida,
Que Deus continue derramando da sua graça, que você continue buscando a presença do Senhor e renunciando a cada dia o pecado que está à porta, e Ele quer nos dominar, nos envergonhar e nos afastar de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor.